Como é bom estarmos juntos novamente para cultuarmos ao Senhor. Praticamente não precisaríamos estar aqui com o microfone, mas como está sendo gravado, o microfone aí para que depois saia na gravação. Talvez sou eu que estou batendo no cabo aqui. Espero que não. Mas, queridos, nós começamos aí no início de janeiro esta série dos cânticos, das poesias, dos hinos, dos degraus, né? Que começa lá no Salmo de número 120 e vai até o Salmo de número 134. É muito interessante a gente pensar no texto dos Salmos como um todo, porque são 150 salmos divididos em 5 livros, e houve um organizador. Houve um organizador que foi colocando tudo isso depois do outro por causa de uma certa cadência, né? Do Salmo 1 até o Salmo 42 nós temos salmos de Davi, existe toda uma explicação por causa disso, e etc, porque o organizador fez então desta forma, desta maneira. E então, estes salmos que nós temos aí do 120 até o 134, que a gente chama de salmos de romagem ou salmos de peregrinação, eles foram organizados porque num certo tempo eles eram utilizados então nesta jornada até o culto, no caso deles, nesta jornada até a cidade de Jerusalém. Então nós não sabemos necessariamente muitos desses salmos quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, mas fato é que eles ganharam este uso e por isso foram também aqui organizados desta forma. Então nós já passamos pelo Salmo 120, 121, 122 e hoje estamos no Salmo de número 123 e foi muito desafiador dar um tema para essa meditação, e aí acabamos escolhendo aquele, o servo e seu Senhor, porque esse salmo ele está, vamos dizer assim, localizado nessa sequência de salmos, entre 2 salmos de grande exultação. O primeiro salmo, que nós vimos hoje pela manhã, o 122, ele começa: alegrei-me quando me disseram. Vamos estar na presença do Senhor, e nós estudamos hoje como é maravilhoso termos o nosso Deus conosco em todo o tempo. Temos o nosso Deus em nós, não há alegria maior do que essa. Então, o Salmo 122, ele teve um pouco desta tônica, e o Salmo 123, que nós vamos refletir sobre ele hoje, é um salmo curtinho, pequenininho, são 4 versículos somente, mas eles nos trazem à tona um tema tão difícil, que é o tema do sofrimento em meio à jornada. Esta jornada de retorno a Deus, esta jornada, esta peregrinação nesta vida mortal, e essa é a tônica deste salmo, do Salmo 123. Então o Salmo 123 é um clamor, é uma súplica, o Salmo 123 é uma oração de alguém que está passando muito aperto, está passando muita dificuldade. Como eu disse, a gente não sabe quem foi que escreveu esse salmo, quando escreveu, por que escreveu, qual foi esta grande motivação que levou esse irmão nosso a escrever este salmo. Talvez seja alguma guerra, a conquista de algum inimigo, talvez tenha sido a divisão do reino, talvez tenha sido até os problemas internos de Israel. Sabemos que principalmente o reino do norte tiveram reis péssimos, que maltratavam o povo, maltratavam os filhos de Deus. Também depois o reino do sul teve muitos problemas. Sabemos depois que o reino do norte foi conquistado pelos assírios, depois o reino do sul pelos babilônicos, ou seja, muita coisa difícil aconteceu. Depois veio o exílio, e muito provavelmente todo o Antigo Testamento, quase todo o Antigo Testamento foi organizado no exílio, e muito provavelmente o texto de Salmos também foi organizado no exílio, ou logo após o retorno do exílio. Mas fato é que este salmo, ele trata desta parte difícil, que é a parte
do sofrimento, do sofrimento. Então nós vamos ler este salmo e tentar extrair desta poesia algumas lições para a nossa vida, né? Sabendo que a literatura poética é a mais desafiadora de todas. Se nós formos pegar um poema escrito há 100 e poucos anos atrás, por um autor brasileiro, nascido aqui do lado, né? A gente talvez vai ter dificuldade de entender aquela poesia. O que estava no coração do autor, a intenção do autor, o alvo do autor, né? Porque o poeta, ele tem liberdade gramatical, ele pode mudar, né, a forma natural com que as palavras são utilizadas e empregar outros sentidos às palavras. Então é desafiador, mas nós vamos tentar esta noite meditar nesse salmo, que é o Salmo 123. Eu vou fazer uma leitura aqui na Almeida Revista e Atualizada, que eu achei que ela está mais apropriada nesse momento. Normalmente a gente utiliza a NVT, mas para esse salmo vamos ler na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: A ti, que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e como os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos do desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à vontade e do desprezo dos soberbos. É um salmo desafiador, né? E vamos orar para refletirmos sobre ele mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela tua maravilhosa palavra, Pai. Nos guia, ó Deus, nesta jornada de compreendermos um pouco mais aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Então, este salmo é um clamor que vem do profundo da alma, de alguém que não está numa situação agradável, de alguém que não está numa situação confortável, como nós vimos, né? Principalmente no versículo 3, no versículo 4, né? Ele vai falar desse cansaço, né? Estamos fartos, chega, né? Estou cansado do desprezo, cansado da soberba. E se nós fôssemos pensar na nossa realidade hoje, é muito fácil a gente se cansar com algumas coisas no nosso tempo também. É muito fácil a gente se cansar com a política, é muito fácil a gente se cansar com tantas coisas que poderíamos mencionar aqui, mas fato é que o salmista aqui, aquele que escreveu este salmo, ele estava enfrentando uma situação muito, muito, muito desafiadora. E aí no versículo 1, diante dessa circunstância, tentando entender essa poesia, o nosso autor vai dizer assim: a ti, que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Então, me parece que a primeira coisa a se fazer em todo tempo, não só no tempo da adversidade, mas em todo tempo, é estar com os olhos voltados para o Senhor. Poeticamente ele faz isso. Num certo sentido, então, o autor que está padecendo, ele está sofrendo, né? Ele tira um pouco os olhos das circunstâncias e fita os olhos naquele que está sobre todas as circunstâncias, naquele que governa, naquele que domina efetivamente. Algumas traduções vão colocar a palavra trono também, ou seja, olha para o trono, para o lugar onde está aquele que manda. Então o autor, ele faz isso em primeiro lugar. Por que ele faz isso? Me parece porque nós temos uma inclinação no nosso coração natural,
normal, infelizmente caída, que é não atentar para o Senhor, que é não considerar o Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em primeiro lugar. Muitas vezes, principalmente na adversidade, existe um grande risco da gente se fixar nas circunstâncias. E como nós lemos já nessa primeira leitura do Salmo, o autor, o salmista, ele não está numa situação agradável. Ele não está numa situação simples. Nós não sabemos qual era a situação dele, mas fato é que ele está farto. Ele está cansado deste desprezo, ele está cansado de ter que conviver com pessoas soberbas, egoístas, arrogantes. Há um cansaço ali em virtude disso. Então me parece que esta atitude aqui do salmista nos leva então a pensar sobre isso, ou seja, elevo a ti que habitas nos céus os meus olhos. Não significa simplesmente desprezar a realidade, não é disso que estamos falando. Mas em meio às circunstâncias, em meio à realidade, considerarmos o Senhor. Considerarmos o Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai também nessa direção quando ele, lá em Colossenses 3, de 1 a 3, diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, o chamado que este poeta faz para cada um de nós é para que a gente considere o Senhor em primeiro lugar, para que a gente faça na nossa vida, no nosso coração, Deus o principal, o nosso maior tesouro, aquele em quem nós confiamos, ou seja, é um olhar que tem tudo a ver com a fé. Olhando para aquele que sim governa, olhando para aquele que sim tem o controle, porque nós não temos o controle. Olhando para aquele que sim pode responder. Olhando para aquele que pode fazer todas as coisas. Ou seja, o salmista, ele tira um pouco o olhar dele do mundo material, do mundo visível, e ele vai além. Ele vai além, pela fé, na busca do seu Senhor. E é muito impressionante como isso é importante. Nós precisamos em todo tempo da nossa vida colocar Deus, ter Deus, buscar ao Senhor em todo tempo. E aqui ele faz isso por quê? Porque ele compreende que é o Senhor que intervém, é o Senhor que pode dar resposta, é o Senhor que pode trazer solução no mundo criado. Como acabei de dizer, o nosso natural, infelizmente muitas vezes, é estar muito atrelado à circunstância. A circunstância está legal, então sorriso. A circunstância está desfavorável, tristeza, etc, 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 etc. Mas o salmista, em meio à adversidade, ele chama: olhe com fé para o Senhor. Olhe com fé para o Senhor. Levantei os olhos para ti que estás sentados no céu. Esse primeiro verso, ele é um primeiro verso que está no singular. E depois todo o restante do poema está no plural. E é interessante a gente observar isso, porque não é somente o salmista que está ali cansado daquela circunstância, daquela situação, é o povo. É uma oração comunitária nesse sentido. Ele pede não somente por ele clama não somente por ele, mas ele clama também por outras pessoas. E aí no versículo 2, a gente vai entrar numa metáfora, que é uma metáfora muito interessante que o autor utiliza, uma figura de linguagem,
onde nós lemos: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Em toda a história, né, já existiram diversos tipos de escravidão, diversos modelos de escravidão, né? Essa escravidão que a gente viveu aqui no Brasil foi um tipo de escravidão, um modelo de escravidão, né? Houve escravidão, por exemplo, onde a pessoa ela queria estar na condição de escravo, sobre a liderança de alguém, sobre a condução de alguém, né? Foi um tipo de escravidão também que existiu, mas já existiu diversos tipos de escravidão. Mas fato é que nesta figura que o nosso autor coloca aqui, ele coloca esta ideia do escravo que olha para a mão do Senhor. E o escravo, ele continua o tempo todo olhando para a mão do Senhor dele. E por que que ele faz isso? Por que que ele tem esta postura? Porque não necessariamente o Senhor precisava falar, o Senhor simplesmente fazia assim, ou assim, ou assim, ou assim. Gestos pequenos, gestos curtos, mas o escravo precisava estar o quê? Atento. O escravo precisava estar ligado na mão do Senhor. O Senhor falava: opa, para cá, então é para cá, para lá, faz isso. Ou seja, quando a gente era criança, alguns pais cuidavam muito bem dos seus filhos, e hoje ainda também os pais cuidam muito bem dos seus filhos, mas em algumas famílias acontecia aquela ideia, né, de que bastava somente um olhar. Não sei, alguém aqui dos irmãos, bastava somente um olhar do pai e da mãe, e todo mundo já sabia o que precisava acontecer, não é verdade? Todo mundo já sabia o que precisava ser feito ou o que deveria ser deixado de lado naquele momento. Mas tem um pouco desta ideia. Ou seja, este olhar para a mão do Senhor, neste sentido, é um olhar de grande humildade. É um olhar de grande submissão. É um olhar de grande dependência. É um olhar daquele que espera. Porque não necessariamente o Senhor ia dar algo ali naquele momento, naquele presente momento, ou dali 5 minutos. Não. O escravo ficava o quê? Olhando para a mão do Senhor. Quanto tempo? Não sei. Às vezes, talvez o dia todo, para receber uma instrução, talvez. Percebe? Não dá para a gente mensurar, mas fato é que esta atitude, então, que o salmista coloca aqui, esta figura que ele coloca aqui, é esta figura de grande humildade, de grande dependência de Deus. E é assim, então, que nós somos chamados também a viver. Em grande humildade, em grande dependência do nosso Deus. E é muito interessante porque, pensando nessa figura ainda do escravo e do Senhor, né, a mesma mão que dizia legal, positivo para o escravo, também dizia: opa, você não fez bem, então haverá algum tipo de problema para você, porque você não fez aquilo que deveria ser feito. E aí, se a gente pensar no povo israelita, eles estavam em dificuldades normalmente, por quê? Porque se afastavam dos caminhos do Senhor. Se a gente pensar na divisão do reino, se a gente pensar na conquista dos assírios no Reino do Norte, a queda do Império do Sul devido aos babilônicos, o próprio exílio, todas essas dificuldades eram decorrentes do quê? De desobediência, né? De afastamento do Senhor. Então, olha só que interessante, né? A postura do salmista é uma postura de quem sabe, puxa, estamos sofrendo, está doendo, mas existe um motivo, existe uma causa. Mas esta ideia também de olhar continuamente para a mão do Senhor, dentro desta figura, a gente pode também pensar na ideia de confiança.
O servo, ele confia que aquilo que o Senhor diz para ele fazer é o que deve ser feito. Existe uma grande confiança. O servo, ele não vai ficar debatendo, discutindo com o Senhor. Não, não, Senhor, é assim mesmo que eu tenho que fazer, não é assado, não. Quando chegar o momento da ordem, o servo simplesmente vai realizá-la. Então tem muito a ver com confiança, tem muito a ver com descanso, né? Lendo novamente o versículo 2, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. E talvez uma das coisas mais complexas da gente entender nesse salmo seja isso. Até quando a gente deve ter esta postura de humildade? Até quando a gente deve ter esta postura de confiança em Deus? Até quando a gente deve aguardar? Até quando eu devo refletir? Peraí, será que o meu coração está sendo conquistado por alguma ideia, por algum pensamento mundano que está me afastando da direção do Senhor? Porque no frigir dos ovos tudo precisa ser para o Senhor, como nós acabamos de cantar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando assim acontece, a gente está vivendo uma vida de adoração, não é verdade? E aí a resposta que o próprio salmista dá é a resposta até graça, que é aquela palavrinha ali em hebraico, ad shehaneihu. São as últimas duas palavras do versículo 2 no texto. Em hebraico são essas duas palavras. Na nossa tradução, né, ela ficou assim, até que se compadeça de nós. Em algumas outras traduções ficou até que tenha piedade de nós, ou até que tenha compaixão de nós. Mas se a gente for fazer uma tradução bem dura mesmo, é até a graça. Até graça. Até graça. Ou seja, a ideia que o salmista coloca aqui é o quê? De que nós devemos continuamente considerar o Senhor, manter os olhos fitos nele, como um servo que está muito atento ao seu Senhor, em humildade, em confiança, até graça, até o final. E é muito interessante porque, queridos, se a gente pensar na nossa vida prática, na vida do dia a dia, algumas circunstâncias vão melhorar, não é verdade? Vão melhorar. Opa! Todavia, alguns problemas não vão acabar. Não vão apagar. Não é verdade? Existem problemas que não serão solucionados. Existem pessoas nessa terra que nascem, crescem, envelhecem em países em guerra. Isso acontece nesse mundo. A pessoa vive uma vida inteira numa localidade onde há guerra, onde há escassez, onde não se descansa. E aqui o salmista ele vai então chamar a nossa atenção para isso, que a nossa esperança, ela não pode ser somente uma esperança para esta vida. O próprio apóstolo Paulo vai falar, né? Se a gente espera só para essa vida, nós somos as pessoas mais dignas de pena da face da terra. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Ou seja, quando o salmista vai dizer que ele tem essa postura diante do Senhor, é porque ele sabe que é só o Senhor que pode dar resposta, ele sabe em quem ele deve confiar, ele sabe o que está fazendo e ele descansa então por saber que vai fazer isso até quando? Até que a compaixão aconteça. E às vezes, amados, é interessante, às vezes a compaixão é esse encontro final com Cristo que um dia todos nós teremos. Na vida de algumas pessoas é assim. A situação não melhora, a situação complica mais aqui no mundo caído, no mundo que muitas vezes despreza o Senhor.
E aí nós vamos mais um passo, né? E chegamos ao versículo 3 e 4. E no versículo 3 e 4 há uma intensificação do versículo 2. Diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos do desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à vontade e do desprezo dos soberbos. Em outras traduções vai dizer que nós estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes, né? Em outras traduções vão colocar a palavra fartos, saturados, cheios. Em outras traduções vão esse clamor por piedade. E a gente observa então essa grande intensificação, aquilo que era uma oração, um clamor, talvez passa a ser uma súplica, porque a jornada está muito difícil, a peregrinação está muito desafiadora. Então o salmista vai dizer: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia porque estamos cansados, estamos sufocados, estamos empanturrados, sabe? É aquela ideia que, tipo, saturou, deu, já chega, né? Há essa intensificação, essa ênfase maior ainda naquilo que ele já tinha falado. E é muito interessante porque este salmo, ele termina assim, ele não termina com uma resposta, ele não termina com, e Deus, uau, fez tal coisa. Nós vamos ver isso mais adiante, no próximo salmo, olha só que interessante. No próximo salmo há uma resposta, mas neste salmo não. E aí a gente pergunta, poxa, ficou no vácuo, não foi ouvido, não houve um retorno, o que aconteceu? E aí este vácuo, queridos, talvez seja, interessantemente, a lição mais preciosa que está neste salmo. Mais preciosa. É muito interessante, amados, quando a gente pensa que toda e qualquer atitude do Senhor para conosco não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com a nossa performance, não tem a ver com a situação estar fácil ou estar difícil. Porque talvez o natural na nossa cabeça, né, para finalizar esse salmo de uma forma diferente, seria assim: poxa, a situação piorou, a crise se intensificou, está mais difícil, a perseguição aumentou, agora, Deus vai intervir, algo vai acontecer. Não seria uma expectativa errada, não é verdade? Não seria. Mas é impressionante a gente pensar que toda a ação de Deus não tem a ver com a nossa performance, não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com o quanto santos e puros e separados para o Senhor nós estamos, né? O quão maduros nós estamos. Deveremos buscar todas essas coisas diariamente. Faz todo o sentido isso. Mas esse vácuo que o salmista deixa é justamente para a gente refletir sobre isso. Porque qual que é o nosso maior tesouro da nossa vida? É isso que o salmista já tem. Que é o quê? Ser do Senhor. É impressionante esse vácuo, porque não tem resposta. Mas a nossa maior graça não é ser livre de um acidente, ser livre de uma enfermidade, ser livre de uma guerra, ser livre de uma perseguição, ser livre de qualquer dificuldade. Queridos, sim, devemos orar por todas essas coisas, devemos clamar ao Senhor, devemos buscar ao Senhor, devemos trabalhar, devemos fazer tudo aquilo que nos cabe. Mas o autor desse salmo, ele entendeu que o maior bem da vida dele era o próprio Senhor. Que a maior graça que ele poderia receber na vida dele, ele já tinha, que é o quê?
ser do Senhor. E isso, impressionantemente, tem tudo a ver com o quê? Com o Evangelho. Deus nos ama primeiro. Deus nos busca quando estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus vem ao nosso encontro. Não há nenhum justo sequer. Não há quem tema a Deus. O salário do pecado é o quê? É a morte. Ou seja, o salmista, ele entendeu que, não necessariamente Deus precisa intervir, porque aquilo de maior, o meu bem maior, o meu maior tesouro, aquilo que eu preciso para a minha vida eu já tenho, que é o quê? Que é o próprio Deus. O salmista, ele tem a quem recorrer diante da adversidade, então não há bem maior do que isso, porque novamente a circunstância pode melhorar, louvado seja Deus por isso, mas a circunstância também pode o quê? Pode piorar. E é impressionante como isso tem a ver com o Evangelho, não é verdade? Porque Deus vem ao nosso encontro, nos ama de uma forma incondicional. E o salmista entendeu isso. Por isso que no versículo anterior ele falou, não, eu vou me colocar diante do Senhor em humildade e confiança para sempre. Essa é a ideia, para sempre. Para sempre estarei em humildade e confiança diante do Senhor. Para sempre terei em minha mente que o meu maior bem, o meu maior tesouro eu já tenho, que é o quê? O próprio Senhor. Ter o próprio Senhor já é a maior resposta de todas. Ou seja, não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com a nossa performance, tem a ver com o amor do Senhor. Tem a ver com a graça do Senhor, tem a ver com a bondade do Senhor, tem a ver com tudo aquilo que Deus é. E isso é maravilhoso. Não há nada mais tremendo, queridos, do que sermos do Senhor. Sermos do Senhor. Então, resumindo e tentando aplicar um pouco mais na nossa vida, o servo do Senhor, ele está sempre buscando a Deus. Ele não está preso, escravo das circunstâncias, mas ele está sempre procurando conhecer ao Senhor, conhecer a direção do Senhor. Ele se aplica nisso, ele se concentra nisso. Ele não deixa o coração dele ser levado por outras ideias. Ele entende que tudo precisa ser para o Senhor. Do nascer do sol ao pôr do sol, todos os dias. Deve ser para a honra e glória do Senhor, então o servo busca. O segundo ponto que nós vimos aí no versículo 2, o servo confia. O servo se coloca diante do Senhor em humildade. O servo se coloca diante do Senhor em contrição e em confiança. O servo confia porque sabe que é o Senhor quem está no controle. Isso é tão verdade, queridos. Às vezes nós nos preocupamos ao invés de nós ocuparmos. Devemos nos ocupar com muitas coisas sim, mas não nos preocuparmos. E por fim, como acabamos de ver, ainda que a situação se intensifique, ainda que este clamor se torne em súplica, se torne algo mais intenso ainda, o servo sabe que pertence ao Senhor. E queridos, a gente muitas vezes tem dificuldade de compreender isso, que nós somos do Senhor Deus. E foi pago um altíssimo preço para isso. A morte de Cristo na cruz foi pago um preço que ninguém poderia pagar. Mas nós somos do Senhor. Ou seja, em todo e qualquer tempo, nós somos do Senhor, de maneira que a nossa vida, em todo o tempo, precisa ser para o Senhor. E é impressionante como o próximo salmo ele começa. Olha que interessante, né? Nessa peregrinação eles iam cantando um salmo após o outro. E o próximo salmo que nós vamos ver, permitindo Deus, no domingo que vem pela manhã, diz assim:
não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, diga a Israel, não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, tal. Olha só que interessante. A resposta já vem em seguida. Mas nesse salmo que nós vimos hoje, amados, o que nós precisamos ter muito em mente é que o fato de o Senhor ter nos buscado, o fato do Senhor dar sentido à nossa vida, dar uma razão para a gente levantar da cama toda manhã, o fato da gente ter o Senhor. Nós temos o Senhor, somos do Senhor. Ele veio ao nosso encontro e nos comprou. É o maior bem, é o maior tesouro da vida. Nada é maior do que isso, queridos. Nada é maior do que o fato de sermos do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, vamos orar e que durante esta semana a gente pense sobre isso e que possamos cada vez mais